Dando continuidade à exposição da lei de Deus, eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar o Salmo de número 1, versos de 1 a 3, onde o salmista, abrindo esse primeiro livro dos Salmos, que vai do primeiro capítulo dos Salmos até o 41, ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. No devido tempo, dará o seu fruto. Sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Esse texto vai nos servir de referência hoje, quando nós continuamos a meditar sobre a lei de Deus. Esse é o quarto estudo. Nos dois primeiros nós já vimos sobre a primeira tábua da lei, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E antes de entrarmos na segunda tábua, a gente gostaria de dar alguns estudos preliminares, né? E hoje eu gostaria de falar sobre as regras de compreensão e de interpretação da lei de Deus. Nós estamos, então, dando continuidade ao estudo dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Já vimos com vocês em nosso estudo anterior que a lei de Deus é atual e para todos os homens em todas as épocas. Vimos também que a lei moral ela é absoluta. Significa dizer que ela nunca passa. Vimos a diferença entre a lei moral de Deus e as leis cerimoniais e as leis políticas e sociais que estão contidas também na Torá ou no Pentateuco. Vimos ainda o seu uso para o não cristão e o uso para o cristão. E, por fim, vimos também que a lei de Deus serve para o cristão como um espelho, onde ele pode se expor a ela e ver onde ele precisa mudar na sua vida, né? Confessar a Deus suas falhas, corrigir, largar o pecado e viver a sua vida para a glória de Deus. Tudo isso nós vimos no estudo anterior, da segunda-feira passada. Deus nos deu a sua lei porque Ele nos ama. Foi essa conclusão que nós chegamos. Não quer que nós estraguemos as nossas vidas. Ele mostra, por sua lei, como podemos alcançar uma vida feliz. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Assim, você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido em tudo que você realizar. Então, Deus nos deu a lei para que nós pudéssemos meditar nela, compreendê-la, aprender dela, para que todas as nossas decisões na vida, guiados por essa palavra, nos leve à felicidade, a uma vida espiritual bem-sucedida, né? A uma relação com Deus próxima. E aí, então, eu pergunto a você, eu queria começar perguntando, você é uma pessoa feliz? A vida para você é prazerosa? Você se sente bem consigo mesmo? Você se sente bem em sua vida de comunhão com Deus? Você vive bem com as pessoas em seu convívio, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja? Como é o convívio de você com as pessoas em todas essas áreas da sua vida? Isso são perguntas que eu gostaria de que ficasse remoendo dentro da gente, quando a gente vai se deparar com esse estudo de hoje. O texto do Salmo 1, versos de 1 a 3,
nos mostra que a felicidade e que o sucesso na vida pessoal acontecem como consequência de se observar e de se obedecer à lei de Deus. Porém, para alcançarmos essa felicidade pessoal na vida, proveniente da observação e da prática dos mandamentos, nós precisamos fazer uma interpretação correta e adequada desses mandamentos. E para fazermos isso, nós precisamos seguir algumas orientações, algumas regras de interpretação desses mandamentos. Precisamos procurar compreender qual a vontade do Senhor, como Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 17. Procurar e compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos promete, no Salmo 25, que aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. E temer a Deus é levar Deus em consideração, observando a orientação que Ele nos dá em sua palavra. Vejamos, então, essas regras que nós chamamos de hermenêuticas, de interpretação da lei moral de Deus. Por isso, eu gostaria de convidá-los a tratar desse tema, regras a serem observadas, a boa compreensão da lei de Deus. A primeira regra que você precisa levar em consideração para interpretar corretamente essa segunda tábua da lei que nós vamos aqui entrar é isso: cada mandamento inclui tanto obediência externa como obediência interna. Essa é uma primeira regra de interpretação. Cada um dos mandamentos da lei moral de Deus inclui uma obediência externa e uma obediência interna. Nós vemos o Senhor Jesus no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, advertindo e corrigindo seus discípulos quanto à interpretação correta da lei de Deus e de diversos preceitos que vinham sendo ensinados de forma errada, de forma restritiva, de forma reducionista e, consequentemente, equivocada pelos religiosos de sua época, os fariseus, os mestres da lei. O que acontece lá em Mateus capítulo 5, principalmente no capítulo 5, Jesus está desintoxicando os seus discípulos de uma religiosidade legalista e de uma compreensão equivocada da sua lei. É incrível como a religião legalista, ela parece zelosa, mas o que ela faz de fato é reduzir ou restringir a aplicabilidade da lei de Deus, a sua abrangência. Ela reduz. E por isso, ela ensina errado as pessoas a compreender e a praticar a lei. Mateus capítulo 5, Jesus reinterpreta de forma correta e com a abrangência que cada mandamento requer do ser humano. Você vai ouvir sempre, umas 5 vezes pelo menos, em Mateus capítulo 5, essa expressão: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está contrapondo. Vocês aprenderam isso a vida todinha de vocês, acerca dos mandamentos. Eu, porém, vos digo que a interpretação não é bem assim. Você vai encontrar isso, ouviste o que foi dito, eu, porém, lhes digo, em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Mateus capítulo 5, verso 27 a 28. Mateus capítulo 5, verso 31 a 32. Mateus capítulo 5, verso 33 e 34, 38 e 39, 43 e 44. Em cada uma dessas seções, desses parágrafos, Jesus está interpretando ou a lei moral de Deus ou algum preceito da lei que vinha sendo ensinada de forma restritiva, resumida, reduzida e equivocada. Os fariseus, apesar de aparentarem serem zelosos e radicais na observação da lei, dando dízimo até da folha de coentro e do endro, mas eles quebravam os princípios mais elementares da lei de Deus. Eles pareciam muito zelosos e radicais na observação da lei. Na verdade, eles restringiam o alcance do mandamento, reduziam o cumprimento apenas a ações externas.
Vejam, por exemplo, qual a compreensão correta do 6º mandamento? Não matarás. Jesus começa com esse mandamento, para desintoxicar, para esclarecer, para expor de forma correta. Abra em Mateus capítulo 5, verso 21 a 24, para a gente acompanhar bem de perto e você conferir escritura com escritura daquilo que nós estamos afirmando nessa noite. Mateus capítulo 5, verso 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, ou não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. A gente pode colocar de outra forma para vocês. Se vocês, por um acaso, se dirigirem à igreja para cultuar a Deus no domingo, e sentado ali, você se lembrar que há uma pendência com o irmão seu, que há uma queixa dele em relação a você, que vocês entraram num conflito, num desencontro, e vocês estão intrigados um com o outro. O que Jesus disse: não quebre o mandamento, sendo leviano no trato dele. Não venha oferecer um culto a Deus se você está com essas pendências em sua vida. Corra primeiro para resolver essa pendência com seu irmão. Reconcilie-se com ele, acerte com ele, e depois você volte para que você possa adorar a Deus e prestar um culto que seja agradável e aceitável à presença do Senhor. Ele está interpretando o 6º mandamento: não matarás. Ele está dizendo que você aprendeu dos fariseus que matar é você tirar a vida de alguém. Mas o mandamento não impõe apenas uma obediência externa. Ele nos impõe uma obediência interna. Eu posso matar alguém no coração. Eu posso eliminar alguém da minha vida. Os fariseus, em vez de ensinar toda a abrangência do mandamento, eles reduziam a um ato externo somente. Era assim que eles faziam. Eles ensinavam a não tirar a vida de ninguém. Porém, o mandamento tinha um alcance bem mais abrangente e interno. Não matar no coração. Não odiar. Não insultar. Não aferir palavras de desprezo, cancelando, a palavra da moda hoje, cancelei a pessoa da minha rede social, excluí aquele elemento da minha vida, não quero saber mais daquele irmão, ele pisou no tomate comigo, não quero mais saber dele, eu vou cancelá-lo em minha vida. Jesus está dizendo que isso quebra o 6º mandamento, porque a abrangência do mandamento não é só obediência externa, mas é interior. Eu posso matar alguém no meu coração, eu posso tirar essa pessoa da minha vida, eu posso desprezar essa pessoa, eu posso insultar alguém, e aqui a gente vê como é delicado e como esse mandamento abrange a vida da gente. Eu posso assassinar a reputação de uma pessoa, espalhando um pecado que ele cometeu, fofocando acerca da vida dele. Eu posso até estar falando a verdade, ele fez aquilo de fato, mas eu não tenho autorização para matar a reputação dele diante dos outros. A Bíblia me diz que se o irmão pecar contra mim, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu devo ir a ele só, e arguí-lo, questioná-lo acerca do pecado dele, com o intuito de oferecer a ele perdão e reconciliação, conserto. Se eu fizer isso e meu irmão se arrepender, eu ganhei meu irmão.
e aliviei uma multidão de pecados na vida dele. Mas se ao contrário disso, eu for a outras pessoas difamá-lo, espalhar o seu pecado, eu estou matando a reputação dele diante das outras pessoas. Agora não sou eu que estou sabendo mais das falhas e do erro dele. Outros estão sabendo. E ele está marcado, manchado em sua reputação, quando eu deveria protegê-lo, como meu irmão em Cristo Jesus, tendo a coragem de chegar nele e de confrontá-lo particularmente para livrá-lo dos laços do diabo. Veja, eu estou falando isso em relação a um pecado real acontecido, mas muitas vezes se faz isso sem nem que a pessoa tenha cometido pecado, só porque eu não vou com a cara da pessoa, só porque aconteceu alguma coisa que eu me chateei com aquela pessoa, eu mato a reputação daquela pessoa. E Jesus está dizendo, o mandamento se aplica a isso, ele tem essa abrangência, não é só uma obediência externa de não tirar a vida de alguém, é uma obediência interna de não difamá-lo, de não odiar, de não alimentar no meu coração isso. É isso que se aplica. Jesus está dizendo, olhem, vocês ouviram o que foi ensinado a vocês, eu, porém, vos digo que não é apenas isso, é muito mais do que isso. O quinto mandamento, ainda, o sétimo mandamento. Qual a compreensão correta do sétimo mandamento? Não adulterarás. O verso 27 nos diz, até o verso 30, observe comigo aí em Mateus capítulo 5. Diz assim o verso 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí ele vai para as questões práticas da vida da gente. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, a olhar maliciosamente para uma mulher, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita te leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Calma, Jesus não está dizendo que a gente deve se mutilar. O que ele está dizendo é que a gente deve tratar com radicalidade o pecado, que eu não devo acolher o pecado internamente em mim. Os fariseus ensinavam que adultério é você se deitar com uma mulher que não seja sua. Jesus diz, não é só isso. Não reduza a abrangência e o alcance do sétimo mandamento que trata da santidade e da sexualidade criada por Deus. Não reduza apenas a um ato. Você pode, ao interpretar dessa forma, permitir no seu coração o pecado. Pois eu lhe digo, se você olhar com intenção impura para uma mulher que não seja sua, você já adulterou com ela em seu coração. Ponto. Você já quebrou o mandamento diante de Deus. Deus conhece o seu coração. Então, a primeira regra de interpretação é essa. Cada mandamento inclui tanto obediência externa quanto obediência interna. Os fariseus ensinavam a não se deitar com a mulher de ninguém. Porém, o mandamento tinha um alcance bem mais abrangente e interno. Não desejar no coração, olhando com intenção impura, imaginando, fantasiando, inflamando o coração de desejos impuros. É isso que alcança o mandamento. Segunda regra, cada mandamento inclui todos os pecados da mesma área, né? Os 10 mandamentos, a Bíblia nos diz que eles incluem toda a nossa vida com Deus e com o próximo. E ele alcança, ele abrange todos os pecados de cada área daqueles mandamentos. Cada mandamento abrange uma área da vida.
O quinto mandamento trata do valor da autoridade criada por Deus para o bem nas relações humanas. E essa autoridade começa em casa, com seus pais. Então, o quinto mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. Honrar a autoridade que Deus colocou na nossa vida. Porque se eu viver um bom relacionamento em casa com os meus pais, se eu respeitar a autoridade deles, se eu me sujeitar às orientações e aos ensinos dos meus pais, eu não vou ter problema na escola com o professor. Eu não vou ter problema com o chefe no trabalho. Eu não vou ter problema com o juiz no tribunal. Eu não vou ter problema na minha relação social com aqueles que estão acima de mim, porque eu aprendi o respeito e a obediência em casa. Mas se eu não aprendi isso em casa, eu vou ter problema na escola com o professor, eu vou ter problema no trabalho com o meu chefe, eu vou ter problema nos meus relacionamentos. O mandamento inclui áreas da vida. O sexto mandamento trata do valor da vida humana criada por Deus, criada à sua imagem. Valoriza a santidade da vida, por isso eu não devo tirar a vida de ninguém. Por isso eu devo me relacionar bem com as pessoas. O sétimo mandamento trata da santidade da sexualidade criada por Deus para o bem do ser humano. O oitavo mandamento trata do valor do trabalho, do direito, da propriedade material e intelectual do ser humano. Que eu não devo roubar, que eu não devo me apropriar de alguma coisa que não foi fruto do meu esforço e trabalho. Exemplo, não matarás. Mateus 5, 21, já vimos isso. O que a proibição desse mandamento abrange? O assassinato, o suicídio, o mandar matar alguém, abortar um feto, eutanásia, desligar os aparelhos de alguém que está sofrendo, odiar alguém, a indiferença com alguém, e etc. Esse mandamento abrange todas essas áreas que dão respeito e valor à vida. Outro exemplo, não adulterarás. Mateus 5, 27. O que a proibição desse mandamento abrange? O envolvimento sexual antes do casamento. A fornicação, que a Bíblia chama. Se casado, abrange o envolvimento sexual fora do casamento, traindo a aliança com seu cônjuge. A Bíblia chama isso de adultério. Abrange o envolvimento sexual com pessoas do mesmo sexo. Abrange a impureza no namoro, um namoro pesado. Abrange a masturbação. Abrange conversas torpes, sujas, maliciosas, piadas picantes. Abrange o acesso à pornografia. Em rede social, em computador, está tão na cara. Abrange assistir filmes picantes. Então, o sétimo mandamento abrange todos os pecados que dizem respeito ao uso da minha sexualidade. Então, a segunda regra, cada mandamento inclui todos os pecados da mesma área. E assim sucessivamente, a gente vai ver isso no decorrer daqui para frente, quando estudarmos cada um dos mandamentos da segunda tábua da lei. A terceira regra, cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. O que é isso, pastor? Cada pecado proibido, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. Em cada pecado proibido há um dever ordenado. E em cada dever ordenado, quinto mandamento, é um mandamento positivo. Honre pai e mãe. Sexto mandamento é um mandamento negativo. Não matarás. Né? Como alguém pode desonrar pai e mãe? Né? E veja, quando lidamos com isso,
não devemos pensar só no lado negativo de um mandamento, ou no lado proibitivo de um mandamento. Em cada proibição, há um dever ordenado. Ou em cada dever ordenado, há um pecado proibido. Então, a gente precisa entender essa regra de interpretação. O quinto mandamento, Mateus capítulo 15, versos 6 a 4. Abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 15 agora. Veja o que os religiosos fariseus faziam para não socorrer os pais em suas necessidades, e que Jesus confronta e os reprova. Porque Deus disse, verso 4 do capítulo 15 de Mateus, honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, fariseus, porém dizem que se alguém disser ao pai ou à mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, oferta consagrada a Deus. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, diz Jesus, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição religiosa de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, e aí ele cita Isaías. Veja o que estava acontecendo. Em toda a Escritura, honrar pai e mãe, honrar as autoridades, significa dizer que você deve assisti-la em suas necessidades. Lá no Antigo Testamento não tinha previdência, não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Quando os pais ficavam velhos, os filhos é quem tinha a responsabilidade de mantê-los. Por quê? Porque os pais mantiveram os filhos a vida toda, deram de comer, de vestir, né? Deram proteção, cama para dormir, casa, até você virar adulto e se virar sozinho. Seus pais chegam na velhice e não tem como sobreviver e você vira as costas para ele. Isso é desonrar pai e mãe, segundo o mandamento. É nossa responsabilidade, então, socorrê-los. É isso que diz. Como alguém pode desonrar seus pais? Desobedecendo, desprezando, desrespeitando, maldizendo, não lhes dando a assistência necessária nas suas necessidades. Tudo isso é quebra do mandamento. Então, um mandamento positivo, que nos ordena honrar pai e mãe, tem implicações negativas, de desonra, de desrespeito, de desobediência e etc. Paulo escreve aos Efésios, corrigindo vícios pecaminosos que os crentes traziam do seu passado e aplicando princípios bíblicos para corrigir esses vícios. Todos nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Todos nós, se não conhecíamos a Cristo no passado, acumulamos comportamentos cíclicos e viciosos de pecado. E geralmente, mesmo que justificados, mesmo que crentes, mesmo que adotados em Cristo Jesus, esses pecados sempre aparecem, essa maneira, esse modus operandi de viver a vida aparece. Porque nós acumulamos esses comportamentos, né? São comportamentos viciosos, e a santificação é exatamente o trabalho do Espírito Santo para nos livrar disso. Ele nos mostra, né? A gente se vê no espelho da palavra, percebe o que precisa ser corrigido em nós nos convencemos disso, né? E então mudamos o comportamento. Veja como Paulo ensina os crentes lá em Éfeso a mudar os comportamentos. E muitas vezes nós erramos, até como conselheiros e pastores, quando a gente vê alguém que tem um vício pecaminoso e que está apanhando dele na sua vida espiritual e de santificação, nós só apontamos, você precisa deixar esse pecado, mas não apontamos nada positivo para substituir o pecado. Porque quando nós paramos, nos convencemos de que aquilo é pecado e eu não vou mais fazer, confessei a Deus e não quero mais fazer aquilo, eu preciso substituir a prática pecaminosa. Eu preciso colocar alguma coisa no lugar, alguma coisa positiva no lugar. E Paulo sabe usar muito bem isso. Veja o que ele diz
o que ele escreve aos Efésios, corrigindo esses vícios pecaminosos e aplicando esse princípio. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 25, para você ver Paulo corrigindo o pecado da mentira, né? Veja o que ele diz aos irmãos lá em Éfeso, de como eles deveriam substituir o comportamento pecaminoso que eles traziam. E isso sempre aparecia porque estava lá no ciclo vicioso que acumularam na vida sem Cristo. Efésios capítulo 4, verso 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Então, se eu sou uma pessoa que uma das minhas fraquezas é a mentira, se eu minto com facilidade, se eu percebo em mim presente essa fraqueza de caráter, como é que eu posso, pastor, fazer para vencer essa inclinação ou esse vício pecaminoso que eu acumulei durante a minha vida? O que é que eu faço com isso? Paulo diz: deixa a mentira. Mas eu só tirei a mentira do lugar. O que é que eu coloco no lugar da mentira? Paulo diz: a verdade. Aprenda a falar a verdade com o seu próximo. Tem uma ilustração que eu li em algum livro aí já há muito tempo, não sei se é verdadeira, mas fala a história de um traficante, que era uma mula, né? Levava droga de uma cidade para uma outra cidade, né? Se não me engano, lá na África, e a cidade que ele foi buscar a droga, para levar para outra cidade, tinha uma ponte, e nessa ponte, vez ou outra, tinha uma patrulha para fazer revista nos carros que passavam, por causa exatamente do tráfico de drogas. Esse traficante estava cansado da vida que vivia, dos perigos que passava, e ele dormiu à noite na cidade, logo em seguida a ponte. Ele dormiu ali e perdeu o sono e foi dar uma volta na cidade a pé. Encontrou uma igreja aberta em uma vigília de oração. Lá ele entrou e, muito constrangido, buscando a Deus, pedindo para Deus mudar a vida dele, ele ouviu essa pregação em cima do texto de Efésios capítulo 4, verso 25. Alguém falou isso: gente, a gente precisa deixar a mentira e aprender a falar a verdade. Ele ficou com aquilo na cabeça. Foi embora, dormiu, no outro dia acordou, tomou café, entrou no carro, a mala cheia de droga, e lá vai ele. Quando chega na ponte, está ali uma fila e uma patrulha lá na frente, parando tudo quanto é carro, investigando tudo, abrindo mala, vendo tudo. Ele disse: me quebrei, agora eu vou preso. Olhava para trás e não tinha mais como voltar. A fileira de carro atrás dele. Ele disse: me quebrei. Chegou a vez dele, suando frio, né? Ele lembrou-se de Efésios capítulo 4, né? Da pregação que ele ouviu na noite anterior, verso 25. E ele disse: meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou falar a verdade, né? Que eu seja preso, o Senhor mude a minha vida, faça qualquer negócio. Chegou o guarda, documentos do carro, carteira de habilitação, ele deu os documentos. Ele disse: o que é que tem aí na mala do carro? Ele disse: seu guarda, está cheio de droga. O guarda olhou para a cara dele assim, deu uma risada e disse: tá bom, palhaço, vai embora. Ele disse que chegou lá no final da ponta, porque ele fez essa promessa aí: se o senhor me livrar dessa, eu nunca mais faço isso. Aí abriu a mala do carro e sacudiu a droga todinha no rio. Disse: nunca mais eu quero fazer isso. Aprendeu um princípio que nós também precisamos aprender na vida com Deus. Se a mentira é alguma coisa que me incomoda, se é um pecado que está presente em minha vida e sempre lhe aparece nos momentos que eu sou pressionado, que eu estou numa enrascada, e então eu uso de uma mentira para escapar. A Bíblia me diz, Paulo me diz, que deixe a mentira e coloque no lugar dela a verdade. Fale a verdade, seja honesto, seja certo, seja verdadeiro, né? É assim que a gente vai substituir esses pecados. Efésios capítulo 4, verso 28, veja Paulo fazer a mesma coisa aqui com aqueles irmãos de Éfeso. Eram irmãos crentes que se converteram, mas que traziam sua carga de ciclos viciosos de pecado. E o que Paulo está tratando é porque existia na igreja em Éfeso. Veja o verso 28, ele diz: aquele que roubava, aquele que furtava, aquele que era desonesto, não roube mais. Mas o que é que eu vou botar no lugar, Paulo? Ele diz: trabalhe honestamente.
Pelo contrário, em vez de roubar, trabalhe honestamente, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você tenha o que repartir com quem tem necessidade. Vê que coisa interessante, Paulo. Ele está ajudando a gente a santificar a nossa vida, a colocar no lugar dos nossos comportamentos pecaminosos outro comportamento positivo. Né? Se você roubava, não rouba mais. Se você roubava porque você tinha necessidade, trabalhe. Viva uma vida digna e honesta para você ter, não só para você, mas para você ter o suficiente para ajudar outro irmão seu que tem o mesmo problema, que tem a mesma necessidade e ele não caia nisso. Né? É isso que a Bíblia está nos ensinando, que cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Com relação à quebra do 6º mandamento, matar, odiar alguém no coração, verso 31, Paulo está tratando disso, capítulo 4, verso 31, veja o que diz lá. Ele diz, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, briga e blasfêmias, bem como qualquer maldade na relação de vocês. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Antes você fazia barraco por qualquer negócio, né? Se alguém pisasse no seu pé, você chegava batendo. Você não tinha papa na língua. Você brigava, você comprava uma briga fácil. Paulo diz, muda isso na tua vida. Tira da tua vida a ira, o ódio, a gritaria, a confusão, o conflito. Ao contrário disso, seja bondoso, seja longânimo, seja misericordioso com as pessoas, substitua o problema de caráter, de pecado em você. Então, veja o que Paulo está fazendo, cada mandamento negativo ou proibido, há um dever ordenado. Então, se você mentia, não minta mais, fale a verdade. Se você roubava, não roube mais, trabalhe com dignidade. Se você era barraqueiro, não brigue mais, seja bondoso e misericordioso com as pessoas. Né? Então, é isso que ele está nos ensinando nessa terceira regra de interpretação dos mandamentos na relação com o próximo. Cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Em cada pecado proibido há um dever ordenado, e em cada dever ordenado há um pecado proibido. Quarta regra, os 10 mandamentos são compostos de 2 partes, a gente até já aprendeu isso aqui. Já vimos isso nas 2 tábuas da lei. A primeira delas inclui os 4 primeiros mandamentos e diz respeito aos deveres para com Deus, como devemos nos relacionar com Ele. A segunda tábua da lei inclui os 6 mandamentos restantes e tratam dos nossos deveres para com o semelhante, como devemos nos relacionar com o próximo. Então, os mandamentos são compostos de 2 partes. Jesus responde aos fariseus, que perguntam a ele, tentando pegá-lo em alguma falta. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Observe comigo aqui Jesus aplicando esse princípio de que toda a lei se resume em 2 questões básicas e elementares na vida. Mateus capítulo 22, verso 37, nos diz assim, deixa eu pegar do verso 34, para ajudar a gente a entender o contexto. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, a primeira tábua da lei. Se você amar a Deus, você vai adorar somente a Ele. Se você amar a Deus, você não vai fazê-lo através de imaginação humana ou de esculturas. Se você amar a Deus, sua atitude vai ser de reverente temor a Ele. Se você amar a Deus, você vai guardar
um dia exclusivo para gozar da comunhão dele. Então esse é o grande primeiro mandamento: ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é a segunda tábua da lei: ame o seu próximo como a você mesmo. Faça isso. Amar o próximo, segunda tábua da lei. E conclui: o cumprimento da lei é o amor. Esses dois mandamentos, quem ama, vai cumprir toda a lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, expôs a mesma compreensão aqui. Abra a Bíblia aí em Romanos capítulo 13, versos de 8 a 10, para você solidificar essa consciência dessa regra de interpretação. Romanos capítulo 13, verso 8. Vejam o que diz o apóstolo Paulo nessa mesma esteira de Jesus. Verso 8 ao verso 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, na segunda tábua: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele conclui: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se eu amar o meu próximo, eu vou honrar quem está acima de mim como autoridade. Se eu amar o meu próximo, eu não vou tirar a vida de ninguém. Se eu amar o meu próximo, eu não vou trair os meus votos. Se eu amar o meu próximo, eu não vou levantar falso testemunho contra uma pessoa. Se eu amar o meu próximo, eu não vou me beneficiar do esforço do trabalho dele, roubando dele alguma coisa. Pois o cumprimento da lei é o amor. Então, a quarta regra é exatamente essa regra, de que os 10 mandamentos são compostos de duas partes: amar a Deus e amar o meu próximo. A quinta regra é que a lei de Deus é perfeita e requer obediência perfeita. Tiago, ao escrever a sua carta às igrejas da dispersão, afirmou o seguinte: qualquer um que procurar guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto dela, se torna culpado de todos os demais. Capítulo 2, verso 10 da carta de Tiago. Por que Tiago falou isso? Porque a lei de Deus ela é perfeita, ela é completa. É como elos de uma corrente. Se você estiver pendurado nela, qualquer um dos elos que quebrar, você cai. Então não dá para você cumprir um mandamento, mas quebrar outro mandamento. Você será culpado de todos, porque a lei de Deus ela é perfeita. Não adianta manter um padrão externo, aparente, para inglês ver, e por dentro fervilhar de desejos pelo pecado. Não adianta você não tirar a vida de ninguém, mas odiar uma pessoa dentro de você. Você quebrou o mandamento. Evitem, diz Mateus capítulo 6, verso 1, evitem viver uma vida de aparência, para as pessoas verem. Deus conhece o coração. A lei revelou a cobiça escondida no coração e no íntimo do justo fariseu Paulo. Ele testemunha isso em Romanos capítulo 7, versículo 7. Eu me achava justo. Eu era um zeloso benjamita fariseu que seguia todos os preceitos externos da lei. Eu nunca desobedeci e desonrei meus pais. Eu nunca tirei a vida de ninguém. Eu nunca matei, eu nunca cometi adultério, eu nunca furtei nada de ninguém. Eu me sentia o próprio justo. Porém, o último mandamento quebrou as minhas pernas, quando disse: não cobiçarás. Porque aí eu percebi
que eu não amava as pessoas. Eu podia não fazer por medo de castigo, por medo de repreensão, mas no meu coração eu desejava, eu odiava, eu matava. E Paulo diz: a lei me quebrou quando disse não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. A sexta regra nos diz que os 10 mandamentos são regras absolutas, nunca mudam. Sempre será errado mentir, sempre será errado roubar, sempre será errado adulterar, sempre será errado desonrar os pais, sempre será errado quebrar o dia de descanso. Foi o próprio Jesus que afirmou: nem um i ou um tio jamais passará da lei. Mateus capítulo 5, verso 18. E em Marcos capítulo 13, verso 31, ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas são absolutas, elas não mudam, elas não vão ser relativizadas pelo homem. Todo ser humano será julgado por elas. O homem pode até tentar relativizar, mas não diante de Deus. Mas a sétima regra nos diz o seguinte: não devemos ser cúmplices, nem ajudar ou encorajar alguém a quebrar a lei. Não é só você não quebrar, é você não ser cúmplice de quem quebra, é você não apoiar quem quebra, é você não encorajar quem está quebrando a lei de Deus. Efésios capítulo 5, verso 7 ao verso 12, ele vai falar sobre isso, dando uma chamada nos Efésios para que eles não se envolvam, não sejam cúmplices na prática pecaminosa de uma sociedade sem Deus. Capítulo 5, verso 7 de Efésios, diz o seguinte: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Procurem isso e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Vejam aqui o que está dizendo Paulo. Então, eu não posso não devo apenas não pecar, não fazer, mas não ser cúmplice com quem faz. Vou te dar um exemplo claro do que é ser cúmplice. Você vai numa loja comprar algum produto, um eletrodoméstico, ou prestar um serviço num dentista ou em qualquer outro lugar, e a pessoa vai dizer para você: olha, você quer com nota ou sem nota? Por quê? Com nota é X, sem nota você tem 10 ou 15% de desconto. Aí você vai dizer: claro que eu quero 10, 15% de desconto, vai sem nota mesmo. Você está sendo cúmplice numa sonegação de impostos. Isso é pecado. A Bíblia me diz que eu não devo ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprová-las. Eu sei que o fulano de tal rouba. Eu não roubo. Mas eu sei que ele rouba, fecho a minha boca e me torno culpado pelo mal feito dele. Não seja cúmplice. Sonegação de impostos, não exigir nota fiscal. O que a Bíblia ensina, o que o mandamento me diz, é que não é suficiente só não roubar. É preciso não comprar, não usar algo roubado. Eu estava doido por um iPhone, mas não tenho dinheiro para dar 7 mil, 8 mil, 10 mil no iPhone. Mas tem um mala que eu conheço, que está vendendo por 1.000 conto. Como é o 22, 24, 23, sei lá o quê, né? Então, eu
1.000 conto eu compro. Mas cadê a nota fiscal? E se ele roubou esse aparelho de alguém? Eu me torno culpado por causa do pecado do outro. Porque de alguma forma eu apoiei. De alguma forma eu silenciei. De alguma forma eu tirei vantagem. Não fui eu que roubei, mas você comprou o roubo. Oitava e última regra. Não devemos tentar obedecer à lei em nossa própria força. A gente não consegue. Nos sentimos desencorajados quando tentamos guardar os mandamentos em nossa própria força. Não tem como a gente conseguir isso. Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 7, verso 14 a 18. Ele diz o seguinte: Romanos 7, estou já encerrando aqui com vocês. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que gostaria, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Ele está falando do novo homem, do crente, da pessoa que nasceu de novo. Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, a minha velha natureza pecaminosa e corrompida. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza caída, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, no novo homem, mas muitas vezes não realizá-lo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele fala coisa parecida, semelhante. Ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, verso 16. Ele diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, da velha natureza. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. E o Espírito luta contra a carne para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Ele diz que há um conflito dentro da gente agora, gente que foi alcançado, transformado, salvo, nasceu de novo por Cristo Jesus. Eu tenho uma nova natureza, que é dominada e habitada pelo Espírito Santo em mim, e eu tenho a minha velha natureza, que sempre vai querer o pecado. Ela não vai se converter, não. O que a Bíblia diz que a santificação é o fortalecimento dessa nova natureza, guiada pelo Espírito, e o enfraquecimento dessa velha natureza em mim. Mas até que eu morra, ou até que Cristo venha, ela vai estar lá. De vez em quando ela rota, pulsa. De vez em quando ela se mostra. Né? E o que eu tenho que fazer? E ela se mostra e há uma luta, um conflito entre o Espírito de Deus que habita em mim e a minha carne, a minha velha natureza. Porque são opostas entre si. E o Espírito luta contra essa velha natureza para que ela não me domine. Então, todos nós vivemos isso aqui. Não há ninguém aqui perfeito. Todos nós lutamos interiormente com essa velha natureza que está aqui dentro da gente. Mas Paulo nos dá a dica de como ser vitorioso nisso. Ele está falando exatamente isso no verso 16. Eu digo a vocês uma coisa: vivam no Espírito. Busquem uma vida cheia do Espírito. Busquem viver uma comunhão com o Espírito Santo de Deus todos os dias da vida de vocês. E jamais vocês vão fazer as obras da velha natureza pecaminosa. Paulo está dando a receita, a dica da vitória espiritual. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Essa é a receita de Paulo
aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele orienta nesses mesmos termos. Ele diz no versículo 13 do capítulo 4 da carta aos Filipenses o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E no capítulo 2, verso 12 e 13 da carta aos Filipenses, ele diz o seguinte no verso 12: assim, meus irmãos amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o que ele está dizendo é: dependa da graça de Deus e não da sua força. Busque viver uma vida em sujeição ao Espírito de Deus. Viva em comunhão com o Espírito Santo de Deus e você vai vencer a sua natureza pecaminosa. Agora, fale nas suas devoções, relaxe na sua vida de oração, negligencie a sua comunhão com Deus para você ver a força com que essa velha natureza se levanta contra você. Então, o segredo que Paulo diz é: não devemos tentar obedecer à lei com a nossa própria força, a gente não consegue. O que vai gritar é a nossa velha natureza, mas tem um caminho de graça que Deus nos concedeu, o Espírito que Ele fez habitar em nós. Eu preciso de ter comunhão com esse Espírito. E aqui, confie na graça que nos está à disposição. Busque o poder do Espírito Santo. Ser cheios dele, de viver sob o seu domínio para vencer o pecado. E aqui vai uma coisa: muitas vezes, no meio das nossas igrejas irmãs pentecostais, o ensino, o incentivo e a direção para buscar o poder do Espírito Santo se resume a você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Mas a Bíblia me diz que Deus dispôs o Espírito Santo a todo aquele que crê, para que ele se encha desse Espírito, para que ele seja visitado por esse Espírito todas as vezes que ele precisar. Para duas coisas, especificamente e basicamente, biblicamente. Primeiro, para que a gente tenha poder e ousadia para pregar o Evangelho sem medo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e só então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja, lá em Atos capítulo 4, quando se sentia ameaçada pelas autoridades, que prenderam Pedro e João, e ameaçaram eles de não mais falar em nome de Cristo, uma vez que eles foram soltos, porque fizeram um milagre curando um coxo, um aleijado, eles soltaram porque estavam com medo das multidões que testemunharam aquilo. Pedro chegou diante da igreja e contou quantas ameaças ele e João sofreu. A igreja levantou a voz unânime em oração. E após colocar Deus no devido lugar, após dizer: Senhor, eu sei que a gente sabe que vai ser desse jeito, que não vai ser fácil, não vai ser mole viver a vida cristã. O Senhor nos disse isso por boca de Davi, o nosso pai, que as nações se levantariam, as autoridades se ajuntariam contra o Senhor e contra o seu ungido. Diante dessa verdade, Senhor Deus, a gente testemunhou aqui, Pilatos, Herodes se levantaram, se ajuntaram com os gentios e povos de Israel para crucificar Jesus, o autor da vida, mas eles fizeram somente o que a tua mão e o teu propósito haviam predeterminado. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a nós que tenha ousadia e intrepidez para pregar a palavra sem medo. E a Bíblia nos diz que eles novamente, outra vez, ficaram cheios do Espírito Santo, foram revestidos do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra de Deus. Então, nós devemos buscar o Espírito Santo, nós devemos buscar ser revestidos do Espírito Santo, nós devemos nos colocar diante de Deus para ter ousadia para pregar, e a segunda coisa, para vencer o pecado da nossa vida. Porque só no poder do Espírito que a gente vai vencer o pecado e vai ser santificado. O Espírito Santo não me é dado, não me é oferecido por Deus para que eu possa fazer show e me mostrar mais espiritual do que os outros. O Espírito Santo é prometido e dado para que eu tenha poder para falar do Evangelho, para que eu tenha poder para lutar contra a natureza pecaminosa que há em mim, para que eu possa vencer. Por isso Paulo disse: vivam no Espírito e jamais vocês vão satisfazer a vontade da carne.
Então, na nossa força, a gente não consegue cumprir os mandamentos. Na nossa força, a gente não cresce em santificação. Mas na força do Espírito, a gente vence o pecado e a gente vence o mundo. É por isso que Deus dispôs o Espírito Santo à igreja. A que conclusão nós podemos chegar diante dessas regras de interpretação? Primeiro, a utilidade da lei é convencer ao homem da sua debilidade e forçá-lo a buscar a medicina da graça que está somente em Cristo Jesus. Diz Agostinho, a lei manda, mas é a graça que nos dá força para bem viver. Eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas, meus irmãos, para que Deus pudesse nos ajudar. Você quer ter uma vida feliz? Deus, o Senhor, providenciou a possibilidade de felicidade para o cristão. Você precisa experimentá-la. Você precisa viver aquela promessa de Jesus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa experimentar isso na sua vida. Há, na graça de Jesus, tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e para a nossa felicidade. Seu sacrifício na cruz nos proporcionou tudo. Só precisamos receber pela fé e confiar no Senhor. Olhe para os mandamentos como a forma de Deus para a felicidade do homem com Ele, com o seu semelhante e consigo mesmo. Agradeça a Deus pela graça de Jesus Cristo. Ela é quem nos capacita para andar em obediência à sua santa lei e, como consequência, seremos bem-sucedidos espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie, que Deus abra os nossos olhos para viver uma vida cristã autêntica, na presença do Senhor. Viver uma vida não para as pessoas verem, não para aparentarmos que somos espirituais, mas para que Deus, que conhece o nosso coração, se alegre com a nossa sinceridade, com a nossa transparência, com a nossa vida com Ele.